Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar de alguns nomes de objetos litúrgicos que são similares. Esse vídeo ele serve para equipes de celebração, para messes, acólitos, coroinhas, enfim, para quem atua na celebração, conhecer um pouquinho alguns objetos litúrgicos e saber que muitos deles ou alguns deles têm nomes similares. Antes de falar um pouco desses objetos litúrgicos, eu convido você, se ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar, repassando esse vídeo e outros que eu já tenho no meu canal, para outras pessoas também que possam aprender um pouquinho mais com essas orientações, que embora sejam simples, elas ajudam a gente a celebrar melhor. Então vamos lá com alguns desses objetos litúrgicos que têm mais de um nome. Vamos começar primeiro com aquele objeto que os mestres utilizam diretamente nas missas, que é a âmbula. A âmbula é esse objeto em que se coloca, é um vaso sagrado, que se coloca as partículas para serem consagradas. A âmbula, ela tem então mais outros dois nomes. Ela é conhecida também como píxide e também como cibório. Então, se o padre pedir para você trazer a âmbula, ou píxide, ou cibório, é a mesma coisa. O outro objeto que tem dois nomes, um deles é mais conhecido, o outro não, é o ostensório. O ostensório é também conhecido como custódia. O ostensório é onde colocamos a partícula consagrada para adoração. Então ele pode ser chamado de ostensório ou de custódia. Se você ouvir um desses dois nomes, é a mesma coisa. Outro objeto que também tem dois nomes variados é o asperge, que é aquele objeto que a gente utiliza para fazer a aspersão. Então, o asperge é também conhecido como aspersório. Então, você vai ver essas duas nomenclaturas, asperge ou aspersório, para aquele instrumento que nós utilizamos para fazer a aspersão na missa ou abençoar objetos. Também tem nome variado a túnica. A túnica que o sacerdote utiliza, ela também é conhecida como alva. Então, tem esses dois nomes, túnica ou alva. A mesma coisa com aquela mesa em que se coloca os vasos sagrados. Ela é chamada de credência ou mesa credencial. Então, esses dois nomes são aplicados a esta mesa que porta os vasos sagrados, credência ou mesa credencial. O mesmo é quanto à capa de asperge, que é aquela capa que se utiliza para fazer a aspersão. Essa capa também é chamada, é conhecida como capa pluvial. Pluvial vem de chuva, então é uma capa em que se utiliza quando você vai lidar com água ou quando está sujeito à água. Capa pluvial e capa de asperge é a mesma coisa. E a mesma coisa com uma outra capa também que tem um pouco de diferença, elas são duas coisas um pouco distintas, às vezes utiliza com o mesmo nome, que é o véu humeral ou a capa magna. O véu humeral é aquele que se coloca, humeral vem de ombro, aquele que se coloca no ombro para fazer a bênção com o Santíssimo, ou transportar o Santíssimo no ostensório ou custódia, você utiliza o véu humeral, o véu de ombro. Mas também alguns usam o nome capa magna, só que a capa magna ela é mais comprida, ela tem uma outra característica, mas muitas pessoas acabam atribuindo, dando o mesmo nome para essas duas alfaias. Depois, um outro objeto da igreja que tem dois nomes distintos é a mesa da palavra. A mesa da palavra pode ser chamada de mesa da palavra ou de ambão. Esses dois termos são aplicados à mesa onde se profere a palavra, onde se proclama a palavra.
Algumas pessoas fazem uma diferença dizendo que a mesa da palavra é onde proclama a palavra e o ambão é onde fica o comentarista, mas na verdade essa diferença não existe. Ambão e mesa da palavra é a mesma coisa. Também tem dois nomes distintos. Aquele sino que nós tocamos na hora da consagração, ele é chamado de sineta ou carrilhão. Também tem um pouquinho de diferença aí. A sineta é quando tem um só, o carrilhão é quando tem mais de 1, 2, 3, 4 e até 5 sinos juntos, então é chamado de carrilhão. Mas sineta e carrilhão pode ser utilizado o mesmo nome para esse mesmo objeto. Depois, um outro objeto que tem dois nomes distintos é a menorá, que é aquele candelabro com 7 velas. É conhecido como menorá ou como candelabro judaico. Então é a mesma coisa, você pode chamar de candelabro judaico ou de menorá. E há também alguns objetos que ele tem o mesmo nome, mas para objetos distintos. Vou pegar um exemplo só, o conopeu. O conopeu, ele é atribuído àquele véu que vai sobre a âmbula, quando a Eucaristia está consagrada. Então aquele véu que reveste, que cobre a âmbula, é chamado de conopeu. Mas também é chamado de conopeu aquela cortininha que vai dentro do sacrário ou fora do sacrário. Há igrejas em que há essa cortina do lado de dentro e outras que ficam do lado de fora. Tanto faz ser dentro como fora, o nome desse véu, dessa cortina no sacrário é conopeu. Então, conopeu é um nome que se atribui, é o mesmo nome e se atribui a esses dois objetos distintos. Então essas são algumas curiosidades que podem ajudar você que participa da equipe de celebração ou de equipes de celebração na missa a conhecer melhor alguns objetos, seus nomes, nomenclaturas, que às vezes é distinta, às vezes é a mesma. Então para você conhecer mais e poder contribuir mais com a celebração. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo.